Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, aqui estamos para tomar a palavra de Deus, estudá-la e alinhar a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor. Trazer a nossa vida diante de Deus, diante da palavra e estarmos alinhados. É tão bom saber que a palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus nos transforma, é como espada de dois gumes e ela nos ensina, ela nos mostra quem é Deus e o que Deus faz em nossas vidas. No programa de hoje, conversaremos sobre o Espírito Santo e a salvação. Estamos vendo esta terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus, como ele age, o que ele faz, como ele atua na nossa salvação. Vamos ver qual o papel do Espírito Santo em nós para nos salvar? Então, deixe o seu coração aberto para Deus. O Espírito Santo vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que Jesus veio ao mundo, ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir, ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para abrir os olhos aos cegos, para ressuscitar os mortos, ele veio para trazer alegria aos corações, ele veio para nos salvar. Mas ele veio para ser o Senhor das nossas vidas. Ele veio para levantar um povo, uma família com filhos semelhantes a ele para o Pai. Sim, Jesus veio. E o Espírito Santo, que parte ele tem na nossa salvação? O que o Espírito Santo faz em relação à nossa salvação? Jesus mesmo disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Ou seja, muito mais que palavras. Palavras encharcadas do poder de Deus. Palavras encharcadas do calor e do fogo do Espírito Santo. Essas palavras que entrando em nosso coração, não apenas no nosso intelecto, mas em nosso espírito, sopradas no poder do Espírito Santo, vão trazer a salvação, um entendimento do que Jesus fez por nós. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ele vai testificar em nós, dentro de nós, que nós somos filhos de Deus. Vamos ver? Está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 17. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Que coisa mais linda! Esse capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos traz o ápice da nossa fé. Traz o ponto mais alto desta carta, desta explicação a respeito da nossa fé, a respeito de Cristo, a respeito da salvação. E Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não adianta a pessoa falar: eu estou salvo, eu já batizei, eu faço parte da igreja, eu tomo a ceia, mas não tem o Espírito, não é guiado pelo Espírito Santo, não ama a palavra de Deus, não tem uma vida de santidade. Não é assim que funciona, não é assim que Deus age.
o Espírito Santo vem habitar em nós. E todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. É interessante que você vai em outro país, você conhece outras pessoas que você nunca viu antes, mas se elas têm o Espírito Santo, se elas realmente são regeneradas, nascidas de novo, há uma comunhão. Você se sente em casa, são irmãos, têm o mesmo assunto, têm a mesma conversa, o mesmo cheiro espiritual, podemos dizer, os mesmos desejos, anseios, alvos. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em nós e testifica que somos filhos. E aqui Paulo diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para viver preso no pecado. Não, o crente abandona o mundo, abandona o pecado, não vive na sujeira, não vive na imoralidade, não vive no mundanismo, não. O crente tem uma vida nova. E agora, como filhos, dizemos, Abba, Pai. Amamos o Senhor. E o versículo seguinte diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É tão lindo saber que o próprio Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos mostra que nós somos filhos de Deus. Ele nos mostra, ele dá o testemunho, ele dá o veredito, ele referenda, ele diz, este é filho de Deus. Este nasceu de novo, este tem agora um novo modo de pensar, de ser. O cristão, ele tem outra conversa, ele tem outro jeito de ser, de viver, não é de acordo com o mundo. Infelizmente hoje nós vemos assim um mundo com uma força opressora tão grande, tentando dizer para os cristãos que Deus é amor, que Deus aceita tudo, que você pode viver do jeito que quiser, que Deus compreende, que Deus é inclusivo. Sim, Deus ama, Ele nos ama tanto que nos deu o seu Filho. Mas Deus nos deu o seu Filho para que nós pudéssemos estar em aliança com Ele. Ser cristão é ter uma aliança com Cristo, é ser como Cristo, é viver como Cristo, é andar nas pegadas de Cristo. Claro que nós vamos aprendendo, claro que a nossa vida vai num crescente, a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É claro que o Espírito Santo vai nos ensinar, o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos santificar, mas o cristão não vive mais como o mundo. Ele não está nos padrões do mundo. O mundo pode fazer uma igreja com todos os padrões mundanos e chamá-la de igreja cristã, mas nunca o Espírito Santo estará ali. Pelo contrário, o inimigo, ele pode até se fazer como anjo de luz, ele pode até trazer coisas tão parecidas com as coisas espirituais, mas Jesus diz, aqueles que batem, diz, Senhor, abre-nos. Ele vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Praticar a iniquidade é viver no pecado. O Espírito Santo, ele age no novo nascimento. Olha o que está em João 3, de 6 a 8. Jesus está explicando sobre este milagre, o maior de todos os milagres, é o novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos, um mestre da lei na sua época, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Jesus está explicando para Nicodemos que nascer de novo é obra do Espírito Santo. A regeneração, o nascer de novo, é o Espírito Santo que faz em nós. Aquele que gostava do pecado, do adultério, da prostituição, da fornicação, da carne, das coisas desse mundo, ele muda. Agora, ele quer as coisas de Deus. Aquele que roubava, que furtava, aquele que não valorizava as coisas dos outros, agora trabalha com as próprias mãos para ter para si e para repartir. Aquele que mentia, falava tanta mentira, não mente mais. Agora ele pede perdão pelas mentiras que falou e ele agora fala a verdade. É isso que o Espírito Santo faz. Ele muda o nosso interior, ele muda o nosso DNA, ele muda as nossas inclinações, que eram más, que eram para o pecado. Ele transforma o pecador em um santo de Deus. O apóstolo Paulo era um homem colérico, um homem mau, que tinha prazer que para agradar a Deus era matar os cristãos, era prender os cristãos, era não tolerar os cristãos, e era isto que ele fazia. Mas quando ele se converteu, ele se tornou um santo de Deus, um homem cheio de amor, um homem que estava pronto a dar a sua vida para pregar o Evangelho. A mudança é feita pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, Jesus disse para Nicodemos: não te maravilhes de te dizer, importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que ser uma nova criatura. Você tem que ser liberto do vício, do pecado, dos maus costumes, das coisas erradas e más. Importa-vos nascer de novo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele que mostra. Ninguém precisa de falar para o outro: beber é pecado. Olha, beber bebida alcoólica é pecado. Olha, fumar maconha é pecado. Olha, viver em fornicação é pecado. Não precisa ninguém falar. O Espírito Santo convence. O Espírito Santo mostra, porque o Espírito de Deus é santo, é puro. Você gostaria de morar numa casa cheia de esgoto? Você gostaria de morar num túmulo no meio de carniça? Você gostaria de morar no meio da sujeira? Claro que não. Você quer uma casa limpa, você quer dormir numa cama cheirosa, você quer ter um banheiro limpinho, cheiroso, não é verdade? Você limpa a sua casa. O Espírito Santo, quando vem morar em nós, ele limpa. Ele não vai morar no meio da promiscuidade, no meio da sujeira, no meio do pecado. Então ele convence. Diz aqui João capítulo 16, de 7 a 11, Jesus disse assim: todavia, digo-vos a verdade, de que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É o que o Senhor Jesus nos disse a respeito do Espírito. O Consolador virá. O Consolador é aquele que enxuga as nossas lágrimas. O Consolador, o Paráclito, é aquele que nos abraça, aquele que caminha conosco, aquele que não nos deixa sozinhos. E Jesus disse: convém que eu vá para que ele seja enviado. E quando ele vier, convencerá o mundo, as pessoas, o ímpio, o pecador, a cada um de nós, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, disse Jesus, porque não creem em mim. Sabe qual é o único pecado que
dá condenação às pessoas, que leva as pessoas para o inferno. Não é o homicídio, o adultério, o roubo, o assalto, crimes. Não é isso, porque o céu vai estar cheio de pessoas que cometeram tais pecados. Cometeram no seu passado. Seu passado foi apagado. Seu velho homem morreu, nasceu um novo homem, porque o Espírito Santo convence de pecado. E o pecado que leva à condenação é não crer em Jesus. Do pecado porque não creem em mim. Hoje nós vemos o mundo massacrando, hoje nós vemos nas universidades, nas escolas, a teoria da evolução, dizendo que Deus não existe, que as pessoas podem fazer o que quiserem, podem escolher a vida que quiserem, podem ter os seus costumes, podem ter a vida que quiserem, que não tem problema nenhum, porque Deus não existe. Ah, que triste notícia para eles, saber que sim, Deus existe e Deus é santo e Deus nos dá o Espírito Santo que mostra o erro, a falha, mas mostra também o caminho. O Espírito Santo não apenas diz, você está errado, não apenas diz, isso é feio, isso é errado, isso leva à condenação e à perdição, mas o Espírito Santo nos mostra o caminho, nos dá a direção, o remédio, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que nos salva, que nos limpa, que nos transforma, que faz de nós novas criaturas. Jesus veio fazer de nós um novo povo, um povo santo, um povo que conhece o Senhor, um povo que ama o Senhor, um povo que vai viver em santidade, em pureza, filhos de Deus, com o DNA de Deus, com a santidade de Deus, com o próprio Deus morando em nós. Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos santifica, Ele nos purifica, Ele nos dá vida nova. O pecado de não crer em Jesus é que traz a condenação. Mas o Espírito Santo vai convencer da justiça. Da justiça, disse Jesus, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. Por que Jesus disse isso? Porque Ele disse que isso é justiça? Porque o sangue de Jesus, vertido na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. E quando Jesus ressuscita, Maria, as mulheres encontram-se com Jesus, Ele diz, não me impeçam, não me toquem, não me impeçam, porque ainda não subi ao Pai. É quando o Senhor ascende aos céus, é quando o Senhor se apresenta diante do Pai como sumo sacerdote, trazendo o seu próprio sangue, abrindo caminho para o céu. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquilo tinha um significado muito grande, era Deus mostrando que o caminho estava aberto. Aberto pelo sangue do Cordeiro. Não um cordeiro macho sem defeito de 1 ano, um cordeirinho, mas o Cordeiro de Deus, puro, santo. A justiça foi executada. Jesus apresenta ao Pai, apresenta a justiça de Deus, o seu próprio sangue, abrindo caminho para mim e para você. O caminho foi aberto, o véu foi rasgado, podemos entrar no Santo dos Santos, podemos contemplar Deus, amá-lo, vê-lo face a face, podemos ser transformados pela sua glória. Sim, o Espírito Santo convence do pecado, convence da justiça e do juízo. Quando diz que ele convence do juízo, está escrito, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Você sabia que já houve um júri, já houve um julgamento de Satanás e os seus demônios, que eram anjos de luz, eram anjos perfeitos, anjos
nos quais foi achada iniquidade, anjos que se rebelaram, anjos que disseram: não queremos Deus, não queremos servi-lo, não queremos adorá-lo. Satanás e seus demônios. Satanás já foi julgado. A palavra Satanás significa adversário. Adversário de Deus, adversário do bem. E tudo que vemos nos nossos dias é essa luta do bem contra o mal. O mal tentando tomar o lugar do bem. O mal, o pecado tentando dizer que está tudo certo, que pode viver assim, que está tudo ok. Não está. Pecado é pecado e é julgado. O príncipe deste mundo já foi julgado, Satanás já foi julgado e condenado, e a sua sentença já foi lavrada e escrita. O lago de fogo, preparado para ele e seus demônios, preparado para o diabo. Sim, o Espírito Santo é que fala com você e comigo, convencendo do pecado. Preciso crer em Jesus e entender que o seu sangue puro derramado no Calvário foi para me trazer o perdão e a vida eterna. Sim, o Espírito Santo nos convence da justiça porque Jesus apresentou ao Pai o seu sangue, o seu sacrifício para cobrir os nossos pecados e nos vestir de santidade, de pureza e nos dar o seu Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo convence do juízo, porque o juízo haverá, a justiça virá, Satanás e seus demônios no lago de fogo e todos os que amam a mentira, todos os que são enganados pelo pecado e vivem no pecado achando que não tem problema. Isso é o que o Espírito Santo convence da justiça e do juízo. Mas nós vamos ver que o Espírito Santo nos dá uma inclinação para a vida. É fácil você saber se você é salvo. É se você gosta das coisas de Deus. É se você tem prazer com a palavra de Deus, com a oração, com a adoração, com as coisas de Deus. Porque o Espírito Santo nos inclina para a vida, nos inclina para o perfume de Cristo, nos inclina para a santidade, nos inclina para o próprio Deus. Olha o que está escrito em Romanos 8, de 1 a 6. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Que coisa linda! Paulo está dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque crucificaram a carne, agora vivem no Espírito. Viver no Espírito, amar a Deus, amar as coisas de Deus, amar a vida, aborrecer o pecado e a morte, tirar da nossa frente aquilo que é ruim, aquilo que é sujo, aquilo que é mau, aquilo que é impuro. Nós queremos Deus. Viver na presença dEle, em santidade, é a maior delícia. E isso é possível no poder do Espírito Santo, porque aqui a palavra diz que os que são da carne, os que se inclinam para a carne, estão inclinando para a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. De que lado você está? Qual é a inclinação da sua vida? Para o pecado?
para as coisas ruins? Você é atraído para os filmes, para as redes sociais, para aquilo que é ruim, é mau, é pornográfico, é sujo, é violento? Ou você se inclina para as coisas de Deus, para o louvor, para o amor, para a generosidade, para a paz, para servir? De que lado você está? Em que lado você quer ficar? Debaixo do domínio de Satanás, da mentira, do engano, do pecado? Ou debaixo do Espírito Santo, vida e paz? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo dizendo assim: Senhor, como eu preciso de Ti, como eu preciso do Teu Espírito Santo, como eu preciso ser santo, puro, como eu tenho falhado. Perdoa-me, Senhor, perdoa os meus pecados, apaga, Senhor, os meus pecados e tira, Senhor, toda a inclinação do meu coração para o mal, para o pecado. Transforma-me, transforma a minha vida, muda o meu caráter e me dê a Tua santificação, o Teu Espírito Santo, a Tua salvação. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Amém mesmo. Que Deus te abençoe, que você possa viver em santidade no Espírito Santo, para a glória do Senhor. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá!